E aí, pessoal, de volta. Vamos continuar, hein? Não, pique total, hein? Sem desanimar. Essa é a nossa última planilha da primeira aula, tá? Então, eu acredito que ela é bem interessante também, porque ela vai mostrar para vocês que Excel não é só fórmula, não é só decorar as coisas, não é nada disso. Que Excel ele envolve também criatividade. E eu vou explicar para vocês. Antes, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Percebam que todos os valores que eu digitei aqui, eles já estão com R cifrão. Como é que funciona esse R cifrão, gente? Eu vou até apagar para vocês observarem. O que eu fiz aqui? Eu selecionei todos os valores da minha planilha. Lembram-se lá do nosso primeiro conceito? Quando eu quiser aplicar alguma coisa na planilha, primeiro eu seleciono as células e depois aplico o recurso. Lembram-se? Então, no nosso caso aqui, eu selecionei todas essas células, vim aqui ó, no grupo número da página inicial. Está vendo que eu tenho o desenho de uma cédula com algumas moedinhas? Este é o formato contábil, tá? É o formato de configuração de moeda. Então, se eu clicar aqui, ó, se você observar, as células que não têm conteúdo não sofreu alteração nenhuma. Porém, quando eu digitar o conteúdo, ó, o conteúdo vai ser aplicado já com o formato de unidade monetária, já como formato contábil, tá bom? Então fica aí também a dica. Quero colocar tudo como dinheiro, pode selecionar e aplicar o formato contábil. Eu até poderia fazer isso depois, tá, gente? Mas aí vocês não veriam a coisa acontecendo, então vamos deixar assim. Tudo bem? Olha só a proposta dessa planilha. A ideia é que você vai no mercado, vai fazer sua compra do mês, só que para não gastar muito dinheiro, você vai fazer primeiro uma pesquisa. Então, você vai no mercado 1, levanta os preços. Vai no mercado 2, levanta os preços, no mercado 3, e com base nesses 3 mercados, você vai fazer sua compra, tá bom? A primeira coisa que a gente quer descobrir aqui é qual que é o mercado, qual o valor da compra em cada mercado. Tá bom? Por isso que eu deixei aqui embaixo essas células marronzinhas aqui, porque elas vão ser a célula do total, ou seja, o total do mercado. Em outras palavras, eu quero fazer a soma de todos os itens do meu mercado, todos os itens da minha compra. Como é que eu faço isso? Lembram-se? Sinalzinho de igual, porque toda operação, todo cálculo, toda função matemática precisa inicia, né, com o sinal de igual. Depois vem o nome da minha função. Como é que faz mesmo para autocompletar a função e depois dar parêntese? Deixa eu ver se você lembra. Isso, tab. Aperta o botãozinho tab. Logo em seguida, vem os argumentos da função soma, o recheio da soma, ou os valores que eu quero somar. Aí você pode perguntar, caramba, Sneide, só isso? Só isso mesmo, viu, gente? Percebam só que eu fechei o parêntese, toda vez que você abrir parêntese, você fecha o parêntese, tá bom? Então, igual soma, abre parêntese, os valores que eu quero somar, fecha parêntese. Simples assim. Vou dar Enter e olha só. O valor das compras no mercado 1 dá R$ 92,50. E aqui, gente, vamos começar a combinar já as técnicas que a gente aprendeu. Como é que eu faço para saber o valor dos demais? É só fazer outra soma, né? Vocês têm razão. É só eu fazer novamente soma, selecionar os valores, fechar parênteses. Ok, tá certo. Mas, pensa comigo, e se você tivesse 100 colunas para somar? Vai fazer uma por uma? Não tem menor cabimento isso, né? Então, pensando nisso, olha que interessante. Eu vou clicar na minha célula que já contém a fórmula, olha aqui, ó, a soma, já contém a função soma, e vou usar uma técnica que nós aprendemos lá, a técnica de arrastar, ou de replicar o padrão e o conteúdo da célula. Se eu colocar o mouse na minha aba de preenchimento e arrastar para o lado, gente, olha que coisa sensacional que acontece. O Excel automaticamente já faz o cálculo de cada mercado. E como que isso acontece? Olha só, se eu abrir a primeira fórmula, eu vou identificar que a área utilizada para o cálculo, ou seja, o argumento da função soma dessa coluninha aqui, ó, é esse intervalo do B2 até o B11. Agora pensa comigo, quando eu arrastei isso para a direita, o que o Excel fez? Ele pegou esse intervalo que estava na coluna B e arrastou para a direita também, ou seja,
Aqui, ó, na fórmula da coluninha C, olha só o azulzinho aqui, ó. Quer dizer, ele estava na coluna B, quando eu arrastei para a direita, veio junto para a coluna C e assim por diante. Ó, que bacana. Coluna D, coluna E, coluna F e coluna G. Então, o que você precisa entender? Que toda vez que você tem uma função, uma fórmula e uma célula e que você arrasta ela ou para baixo ou para a direita, o Excel tende a acompanhar as referências no sentido que você arrastou. E isso, gente, é fantástico, porque você não precisa fazer várias vezes a mesma operação. Você faz a primeira, se certifica de que ela está correta, né? Testa, confere, e quando você arrastar, tudo vai estar resolvidinho, tudo vai estar correto. Fantástico, né? E vou continuar aqui. Olha só. Agora eu quero saber o valor médio de cada um desses itens nos 3 mercados. Valor médio. Pensa comigo, gente. Se para eu fazer uma soma eu usei a função soma, para eu fazer a média, ó céus, qual será a função? Né? É muito intuitivo, ou seja, igual média. A única observação aqui é que média tem acento, tá, pessoal? Então, não esqueçam de colocar acentuação. Funçãozinha média, abriu parêntese, e quais os argumentos da função média? Ué, os valores dos 3 mercados. Fecho o meu parêntese e o resultado é que o valor médio do alface nos 3 mercados que eu pesquisei é de R$ 1,63. Pessoal, não tenho a menor ideia dos preços de alface, arroz, pelo amor de Deus, viu? Pode estar tudo errado esses valores aí, não vamos considerar isso não. A questão é que, qual é o valor médio? Abriu parêntese, média, igual média, abriu parêntese, seleciona os 3 mercados envolvidos, Enter, tá lá o resultado, tá bom? Eu vou pegar isso aqui, vou fazer uma média, uma para cada linha, gente? É isso que eu vou fazer? Claro que não, né? Eu vou pegar aqui a minha alça de preenchimento e tuft, arrastar e ele vai fazer tudo para mim sozinho. Isso aqui que aconteceu, ó, é bem interessante, parece erro, né? Mas não é não, viu, gente? A única coisa que aconteceu aqui é que o Excel está informando que aqui é uma célula calculada e que o resultado deste cálculo ficou mais largo do que a largura da coluna, ó. Tem mais conteúdo aqui do que na coluna E, na largura da coluna E. E nós já aprendemos lá atrás como é que eu faço para ajustar essa largura, né? Como é que eu faço? De forma simples, ou eu clico e arrasto, e de forma um pouquinho mais prática, dou 2 cliques aqui. Olha lá, prontinho, resolvido. Tudo bem? E função maior e menor, gente? Eu quero saber qual é o maior valor dos 3 e qual é o menor valor dos 3. Bom, aqui existe um pouquinho de confusão. Eu vou fazer máximo e mínimo. Pessoal, a formatação o Excel faz sozinho, tá? Se vocês não sei se vocês repararam, quando eu digitei ali máximo e mínimo, ele mesmo já se encarregou de fazer a formatação. Aqui eu estou usando o pincel, como nós aprendemos na aula anterior. Por que eu fiz isso? Para você entender que o Excel ele tem funções, algumas vezes o Excel tem funções que podem parecer com um propósito igual, mas elas têm as particularidades. Por exemplo, se eu quiser saber o maior valor dos 3 mercados, ó, existe uma função chamada máximo. Tá? A função máximo ela pede como argumento os valores que eu quero avaliar. Nesse caso, os 3 valores de mercado. E o resultado vai ser 1,80, porque realmente o maior valor, o valor máximo desses 3 valores é 1,80. Tá bom? Como nós já aprendemos, eu posso simplesmente pegar isso daqui e replicar. Ah, meu Deus, deu erro? Não deu erro, né? É só aumentar a largura. Tudo bem? O contrário imediato à função máximo, é a função mínimo, que funciona exatamente da mesma forma. Ou seja, abro parêntese, informo os argumentos, os valores que eu quero avaliar, e o resultado vai ser o mínimo, o valor mínimo desses 3 valores. Até aqui, eu sei que não tem dúvida, eu sei que é tranquilo, a função máximo e mínimo elas são tranquilas mesmo. A questão é quando a gente inicia a função maior, que existe mesmo, né? Talvez você até tenha tentado.
A função maior, gente, ela tem uma característica diferente. Se você observar bem aqui, ó, tá vendo que eu tenho matriz e k, ponto e vírgula e k? Isso quer dizer que a função maior, diferente da função máximo, ela pede dois argumentos, gente. Ela pede duas informações distintas para que o cálculo seja realizado. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Matriz. Matriz é o primeiro argumento que a função pede. Matriz, gente, deve ser os valores, assim, por dedução, né? Assim, rapidinho. Matriz deve ser os valores que eu vou utilizar. Então, no meu caso, matriz são esses três valores, ok? A questão é aqui, ó, ponto e vírgula. Terminei de passar o meu argumento, ponto e vírgula. Olha só que bacana. Toda função que exige mais de um argumento, você vai utilizar o ponto e vírgula para separar os argumentos, tá? Você vai ver se deu certo quando você observar que o argumento da vez está em negrito. Olha só, sem ponto e vírgula, a matriz está em negrito, tá vendo? Se eu coloco o ponto e vírgula, o K fica em negrito. Esse K, gente, é um drama. Sabe por quê? A documentação oficial, ela me diz que o K é o índice de indeterminância do valor desejado. Só que isso não quer dizer nada, né? Na prática, só confunde. Na real, esse K, eu gosto de pensar nele como uma colocação. Pensa comigo, ó. Nesses três valores, eu tenho três ordens de grandeza, né? Eu tenho o 1,80, que é o primeiro maior, ele é o maiorzão. Eu tenho o 1,60, que é o segundo maior. E eu tenho o 1,50, que é o terceiro maior. Esse K, gente, é a ordem de grandeza. Então, se eu quiser ver o primeiro maior, eu coloco o número 1 aqui, ó, fecho o meu parêntese e dou Enter. Então, olha só, o meu primeiro maior é o 1,80. E se eu quisesse ver o segundo maior? Bom, nesse caso, eu colocaria aqui o número 2 e o Excel me retornaria o segundo maior. E se eu quisesse ver o terceiro maior, a ideia seria colocar o número 3 aqui, ou seja, o terceiro maior. Percebem a diferença entre a função máximo e a função maior? A função máximo, ela me permite selecionar diretamente o valor com maior grandeza, sem a flexibilidade de escolher qual é a colocação que eu quero. A função maior, não. A função maior, ela permite que eu navegue entre os valores para identificar o que me interessa, que nesse caso aqui não é nem o terceiro, né? Nesse caso aqui é o primeiro maior. Tudo bem? Então imagina o seguinte, que você está lá na tua empresa fazendo, coordenando uma equipe de venda e o teu diretor ele fala assim, eu quero saber qual foi a terceira equipe que mais vendeu. Eu quero saber o terceiro maior. Entende? A função máximo não te atenderia, porque ela ia direto para o maiorzão. A função maior não. Ela permitiria que você avaliasse o terceiro melhor colocado, ou seja, o terceiro maior. Tá bom? Espero ter esclarecido aí. É um negócio que confunde muita gente e é simples, né? A gente só precisa entender. Vou replicar isso aqui, porque eu não sou bobo nem nada, ok? E o menor, gente? Menor, exatamente a mesma lógica, só considerando que a ordem de grandeza vai ser avaliada do menor para o maior, né? Ou seja, a matriz são os valores, ponto e vírgula, eu quero o primeiro menor. E neste caso vai representar aqui o 1,50 para mim. Posso arrastar? Posso arrastar. E olha só como ficou. Vou tirar um pouquinho do zoom, tá? Só para visualizar a planilha inteira. Ó que coisa mais linda que nós acabamos de fazer. Uma planilha que me indica qual é o mercado onde a compra seria mais cara. Me indica o valor médio das minhas compras, os maiores e os menores preços. É mais ou menos assim, ó. Se eu fosse comprar tudo do mais caro, minha compra sairia neste valor. Se eu fosse comprar tudo no mais barato, sairia assim, ó. Tá bom? E aqui eu queria deixar uma pequena dica, uma pequena reflexão, gente, sobre o ponto da criatividade. Olha só, qual é a diferença de falar aqui que eu vou comprar alface e vou pesquisar em 3 mercados e colocar aqui, de repente, material para escritório. E ao invés de mercado, eu posso chamar isso de fornecedor 1, fornecedor 2 e fornecedor 3. Na boa, gente,
fazer a pesquisa em 3 mercados, ou de repente fazer uma planilha que serve para cotação, para eu cotar fornecedores para escolher de quem eu vou comprar, a diferença entre essas duas planilhas é muito pequena, né? É por isso que eu digo, vocês precisam, no momento de criar a planilha, utilizar a criatividade, porque esse conceito de repente, avaliar 3 fornecedores para comprar do mais barato, ou para saber o valor médio, ou para saber quem é o mais caro, olha só, nós já temos. Então, essa planilha, ainda muito modesta, ainda simples, mas nós já temos condições de fazer uma planilhinha que serve para eu conferir aqui o valor de 3 fornecedores distintos e que me leve à decisão de com quem comprar. Tá bom, pessoal? Aqui eu encerro a nossa primeira aula, ou seja, eu finalizo o nosso primeiro arquivo, tá bom? Essa primeira aula que eu digo é o equivalente ao presencial, tá? Eu espero que tenha sido bem interessante, eu espero que você pratique, e a minha sugestão é que você tente fazer as planilhas, tá? Olha como começamos, olha como já evoluímos muito. Tente fazer essas planilhas, tente exercitar todas elas, porque vai te dar vivência, né? Vai te dar prática de formatação. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente retoma ali na aula 2, no arquivo 2. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.